E aí, beleza? Em um futuro próximo será possível viajar apenas por memórias, que serão implantadas em sua cabeça sem você precisar gastar muito para fazer a viagem dos seus sonhos. Só que a viagem foi um desastre, pois algo deu errado descobrindo que sua vida inteira era uma mentira. E em O Vingador do Futuro, filme de 1990, ele precisa encontrar mutantes em Marte para ajudá-lo a recuperar suas memórias. E ainda escapar de assassinos querendo matá-lo e tentar sobreviver em um planeta impossível de respirar. Que onda é essa, meu irmão? Douglas Quaid vive em Nova York no ano de 2084, onde aparentemente é feliz com sua esposa Laura, mas é obcecado por Marte, onde sempre houve notícias do planeta que é mostrado como um lugar bastante hostil, com uma guerra civil sem fim, comandadas por Kuato, líder da resistência, contra o exército de Corrigan, presidente de Marte e dono das minas de turbínio, segundo mineral mais caro da galáxia. E mesmo sabendo desses perigos, vive pedindo para sua esposa para se mudar para lá. Só que essa obsessão pelo planeta tem um motivo. Em diversas noites tem sonhos com o planeta, onde está com uma mulher andando nas montanhas de Marte, mas acaba escorregando, caindo e quebrando o capacete. E como não existe oxigênio na atmosfera de Marte, acaba morrendo asfixiado de uma forma bastante dolorida. Claro que Laurie, sua esposa, achava essa ideia um absurdo e sempre o encorajava a viajar para outros planetas melhores. Mas Quaid sempre dizia para ela que nasceu para ser muito mais que apenas um construtor de edifício, e parecia que Marte era a solução para isso. Mas naquela manhã, a caminho do trabalho, onde mostrou que os cidadãos são monitorados o tempo todo, dentro do trem viu uma propaganda de uma empresa chamada Recall, que vendia implantes de memória e dava aos clientes a sensação de terem passado o melhor final de semana de suas vidas, dando a oportunidade dos clientes viajarem para o lugar dos seus sonhos, sem ao menos sair da agência. E melhor que isso, era extremamente mais barato que uma viagem convencional. E o mais legal dessa propaganda, com certeza, é a musiquinha da Recall. Porcaria. E à tarde até perguntou para o seu amigo Harry o que ele achava da Recall. Bom, Harry o alertou dizendo que era muito perigoso, pois tinha um amigo que acabou fazendo lobotomia no cérebro, pois a viagem não tinha dado certo. Claro que ele não ia dar ouvidos a esse conselho e marcou um horário na Recall, onde conheceu Bob, o vendedor de lembranças falsas da Recall, que ficou um pouco surpreso, pois Quaid queria lembranças de Marte, que na verdade é um planeta que não tem nada de interessante para turistas. Mas como ele estava pagando, ofereceu algo ainda melhor: 2 semanas de lembranças falsas que ele não saberia identificar se era verdade ou não, que é uma coisa maluca e bastante perigosa de se pensar. Mas segundo Bob, a Recall só vendia lembranças seguras, mostrando as estatísticas que viajar pela Recall era mais seguro do que uma viagem de foguete. Quaid gostou da proposta e topou na hora. Iria comprar 2 semanas de lembranças falsas, mas como bom vendedor, Bob ofereceu algo ainda melhor. Usou um argumento maravilhoso para vender a Quaid o pacote do ego, dizendo a ele que não importava qual local ele viajasse, uma coisa sempre seria igual: ele mesmo. Então deu a opção de Quaid tirar umas férias de si mesmo, usando outra personalidade para se divertir na viagem. Esse vendia a mãe se deixassem, e foi aí, nas opções mostradas, que Quaid não pensou 2 vezes. Escolheu logo agente secreto. Bob descreveu como seria esta viagem. Ele seria um agente secreto disfarçado para uma das suas missões mais importantes em Marte, e todos estão tentando matá-lo a todo custo, mas ele conhece uma garota que o ajuda a ter uma reviravolta incrível. Bom, ele não queria estragar mais a surpresa, mas no final da viagem, Bob garantiu que ele ficaria com a garota, mataria os vilões e salvaria o planeta. Rapaz, tem roteiro melhor para filme de ação que esse? Claro que não, né? E depois de toda essa propaganda maravilhosa, Bob deu o preço. Agora me diz, isso não vale meros 300 créditos? Com certeza. Eu acredito que Quaid pagou feliz por esta viagem, só pela cara de euforia que ele estava. Mas antes iria passar por alguns procedimentos e seria sedado. E depois de algumas horas, iria começar os implantes de memória. E foi aí que a Dra. Lou fez algumas perguntas e disse para ele escolher qual tipo de garota ele preferia. E olha, o
rapaz, mesmo casado com uma loira, escolheu logo as morenas, uma garota atlética, discreta e depravada, onde até aí estava tudo ok. Mas 5 minutos depois, ao tentarem implantar a memória, algo deu errado, onde a doutora chamou Bob, pois estava impossível controlar Quaid, dizendo que o seu disfarce tinha sido revelado, onde seu nome não era Quaid e iria matar todos ali. Mas a doutora usou todo o sedativo possível e o botou novamente para dormir. Claro que Bob achou que era efeito das memórias falsas, mas a doutora disse que não seria possível, pois eles não fizeram o implante. E a primeira dúvida incrível deste filme, pois segundo eles, alguém tinha apagado a memória de Quaid. Mas o lance foi apagar essa tal lembrança da recall e colocaram num táxi, devolvendo seu dinheiro, que acordou em um Johnny Táxi, transporte autômato do futuro, fazendo perguntas óbvias. Como é que eu vim parar nesse táxi? A porta abriu, você entrou. Sabia não? E é a partir daí que as coisas começaram a ficar bastante interessantes. Harry, seu amigo de trabalho, assim que ele saiu do táxi, o encontrou, perguntando como foi a viagem a Recall. Mas parecia que Harry estava vigiando esse tempo todo para sua identidade secreta nunca fosse revelada. E como a Recall revelou que ele era um agente secreto, eles iriam matá-lo. Mas Quaid mostrou todas as suas habilidades de agente secreto, mesmo não sabendo de onde saíam aqueles golpes. Acabou matando todos os capangas naquele beco e voltou desesperado para casa, mostrando suas mãos cheias de sangue para sua esposa, explicando o que tinha acontecido. Só que ao lavar as mãos, alguém começou a atirar nele. E olha só, era sua própria esposa tentando matar, dizendo que seu casamento nunca existiu e estava lá apenas 2 semanas, designada para que tudo desse certo, pois sua verdadeira identidade foi apagada. Mas tentou distraí-lo até que outros agentes chegassem para pegar, mas percebeu que estava tentando enganá-lo e botou sua esposa para dormir. Depois do que passamos... Foi divertido. Caraca. E aí que conhecemos Richter, o vilão do filme, que era casado com Lori e era responsável pelo disfarce de Quaid. Claro que foi toda aquela correria para escapar deles, até que derrubou alguns capangas e conseguiu fugir pelo trem. E dentro do trem teve outro tipo de propaganda, vendendo passagens de foguete que eram mais baratas que a viagem da Recall. E ele poderia ter feito isso antes. Burrice. Mas Richter trabalhava para Corrigan, presidente de Marte, que disse a Richter que queria Quaid vivo e era para ele apenas capturá-lo e não tentar matá-lo. Bom, Quaid tinha implantado em seu corpo um localizador e nisso foram atrás dele. Mas entrando em um hotel, recebeu uma ligação de um cara dizendo que era ex-amigo de Quaid, que trabalharam juntos em uma missão em Marte, falando para ele colocar uma toalha molhada na cabeça para confundir o localizador, que talvez os GPS do futuro sejam mais zoados do que a gente tem hoje, deixando uma mala em um telefone público, que segundo ele foi ele mesmo que pediu caso as coisas dessem errado. Bom, e para escapar novamente pegou outro Johnny Táxi, mas desta vez ele mesmo dirigiu, que chegou até uma antiga fábrica abandonada, já explodindo o coitado do Johnny Táxi, e lá dividindo o espaço com alguns ratos. Foi aí que descobriu algumas armas guardadas, e nela também continha uma mensagem dele mesmo, dizendo que era Hauser. E se ele estivesse recebendo essa mensagem com uma toalha molhada enrolada na cabeça, as coisas não deram nada certo. E disse para ele se preparar para a grande surpresa. Você não é você. Você sou eu. O quê? Não acredito. Dizendo que trabalhava para Corrigan, mas algumas semanas atrás encontrou uma mulher. E aí descobriu que estava do lado errado. Mas acabou sendo pego e suas memórias foram apagadas. E com medo disso acontecer, gravou aquela mensagem como orientação caso as coisas dessem errado. E como estava com o localizador dentro do seu corpo, foi aí que as coisas bizarras e doloridas começaram a acontecer neste filme. Bom, primeiro, este tal localizador não era nada desses localizadores Nutellas que temos hoje em dia. Era algo gigantesco dentro do nariz de Quaid. Eu usaria uma ferramenta especial para retirá-la de lá. E vendo esta cena dele retirar esse tal localizador, eu nem pensei muito na dor dele tirando, e sim
como foi que colocaram esta bola de ping-pong dentro do nariz de Quaid. Não sei. Depois deu as orientações para ele ir a Marte em um hotel, e lá encontraria informações para prosseguir em sua missão de recuperar suas memórias. Então foi o mais rápido possível e outra bizarrice aconteceu. Ele estava disfarçado em um corpo de uma mulher, até que um disfarce muito bom, mas só sabia falar uma frase. E eu não sei por qual motivo, mas começou a dar problemas. E Richter percebeu e sabia de algum motivo que era o Quaid. E em outra cena bastante bizarra, a cabeça se abriu, revelando o rosto de Quaid. É mais interessante que isso, a cabeça era uma bomba. E nisso, Richter disparou a arma contra ele e acabou despressurizando o local. E Quaid aproveitou que as portas seriam fechadas e escapou dali. E finalmente chegamos ao planeta vermelho que Quaid sempre sonhou, que é como a gente imagina mesmo, vermelho e sem graça. E onde finalmente viu o local onde ele escorregava em seus sonhos, perguntando a um passageiro, dizendo a ele que eram as Montanhas Piramidal, que foi desativada pois, segundo a lenda, acharam alguns artefatos alienígenas. Bom, ao chegar ao hotel, descobriu que tinha que falar com Melina num lugar chamado O Último Recurso, que é um excelente nome para uma casa de massagem. E aí que conhecemos Benny, um taxista bastante maluco, em meio à guerra civil, que segundo Benny estavam lutando pelo de sempre: liberdade, igualdade e arte, que era vendido pelo Corrigan a preços absurdos. E foi aí que chegamos a Venusville, uma cidade que é basicamente o lugar onde os mutantes viviam, e que a maioria eram médiums por causa da radiação do planeta, que vários nasciam assim, com algum tipo de deformidade, ou como esta garota no Último Recurso, que por ironia do destino nasceu com 3 pulmões, se é que você me entende. E foi lá que encontrou Melina, que segundo Hauser iria dar informações sobre seu passado. Só que era justamente a mulher que ele escolheu na Recall. E também era a moça que ele sempre sonhava em Marte. E como ela só conhecia Hauser, disse a ela que era Quaid. E as lembranças de Hauser não existiam mais, pois por algum motivo Corrigan apagou suas memórias. Bom, a princípio ela não acreditou no que ele estava dizendo e ele acabou voltando para o hotel. E teve uma grande surpresa. O Dr. Edmar da Recall estava lá pessoalmente para falar com ele. E que tudo aquilo que ele estava passando nada mais era do que lembranças falsas que ele comprou na Recall. Que usou um argumento bastante interessante, pois tudo o que aconteceu foi o que ele justamente comprou. O agente secreto, as perseguições, a viagem até Marte e até a garota era exatamente do jeito que ele tinha comprado. Mas como não estavam conseguindo controlar suas ações, Edmar disse que ele estava passando por uma embolia esquizoide, um tipo de alucinação que, se ao tentar acordar, causaria sérios danos à memória e ao cérebro. E olha só, ainda trouxe Lori dizendo que ela estava na Recall esperando ele acordar. Olha, quase deu certo, pois era só ele beber um remédio e acordaria na Recall com o Dr. Edmar. Mas este mané acabou suando frio, provando que aquilo era uma mentira. E Quaid agiu no mesmo momento. Bom, foi o momento dos capangas aparecerem, a porrada comer solta, mas acabou sendo preso. E toda aquela mentira era plano de Richter. Mas Melina apareceu e atirou nos capangas e ainda saiu na porrada com Lori, onde tivemos mais uma surpresa, pois Quaid conseguiu se soltar e sem piedade atirou em Lori, para deixar Richter ainda mais furioso com ele. E aí que começou uma perseguição dentro de Marte e acabaram de novo no táxi de Ben, com o objetivo de chegar novamente ao Último Recurso, mas depois de muitos tiros e uma perseguição frenética, conseguiram despistar Richter, e através de uma passagem secreta onde Tommy, o braço direito do líder da resistência Kuato, os ajudou a escapar. Mas Richter sabia que no Último Recurso os mutantes estavam escondendo Quaid, e naquele momento virou uma guerra dentro do bar, onde vários mutantes acabaram morrendo, mas também estavam armados e não
deixaria Richter encontrar Quaid. Então Richter passou o recado para Corrigan dizendo que os mutantes estavam escondendo Quaid. Foi aí que agiu na covardia, pois iria desligar todo o oxigênio do setor. E em poucas horas todos os mutantes morreriam sem ar. E a única forma de salvá-los era Quaid lembrar das missões que Hauser fazia em Marte. E para conseguir isso, apenas Kuato, o líder da resistência, era um mutante poderoso capaz de reaver suas memórias. E olha só, Benny também revelou ser um mutante, onde tinha um braço estranho. E aí finalmente Quaid conheceu o líder da resistência, que era um mutante que vivia na barriga de outro mutante. O que o senhor quer, Sr. Quaid? Cincão! E segundo os mutantes, era um médium de Marte mais poderoso, que poderia fazer as lembranças de Hauser voltarem se Quaid se concentrasse. E segurando suas mãozinhas mutantes, suas lembranças começaram a voltar, onde viu que dentro da montanha piramidal era um lugar alienígena escondido, com várias máquinas escondidas há milhões de anos. E Corrigan estava a escondendo de todos. Mas quando ele ia revelar o que aquelas máquinas faziam, foram descobertos e tinham que fugir da caverna o mais rápido possível. E foi aí que Benny se mostrou do lado de Corrigan e naquele momento atirou em Kuato. E foram pegos por Richter, que ainda terminou de matar um mutante, que foram levados a Corrigan e tudo foi explicado. Que tudo aquilo que Quaid fez nada mais era do que um plano feito por ele mesmo, junto com Corrigan, para encontrarem o líder da resistência. Claro que não contava com Richter querendo matá-lo, mas segundo Corrigan, ele não estava no plano. E para convencê-lo, mostrou uma mensagem do próprio Hauser, dizendo a ele que se o líder da resistência estivesse morto, seu plano final estaria completo. É claro, Hauser queria o seu corpo de volta, pois segundo ele, chegou primeiro. Se for pensar bem, é uma maluquice sem fim em uma mente de uma pessoa, então levariam de novo para uma máquina igual da Recall para eliminarem a memória de Quaid e colocar a de Hauser de volta, pois ele nem se importaria com os mutantes morrendo sem ar. Emelina seria sua garota submissa, pois iriam implantar uma memória falsa nela. Mas como todo filme de vilões estúpidos dos anos 90, não ficaram lá para ver se a memória ia ser realmente restituída, pois segundo Corrigan, estava esperando ele em uma festa. Mas esqueceram que Quaid não era mutante, mas era monstro. O cara era tão forte que conseguiu quebrar a máquina e todos os médicos na porrada, e saíram de lá o mais rápido possível, pois precisavam salvar o planeta e os mutantes morrendo sem ar. E foi nessa tentativa de colocarem a memória de Hauser novamente que a máquina era um reator alienígena capaz de produzir oxigênio para o planeta. Mas Corrigan nunca a ligou, pois assim ganharia dinheiro vendendo ar no planeta. Mas para chegarem lá precisavam passar por um túnel, e nisso Benny apareceu tentando matá-los com uma escavadeira. Mas Quaid era mais esperto e acabou matando Benny. E nisso conseguiram a passagem para chegar no tal reator alienígena, que era gigantesco, e explicou como ele funcionava, pois como todo o centro do planeta Marte era feito de gelo, a função deste reator era derreter ele e assim gerar oxigênio para todo o planeta. Mas Richter estava atrás dele e armou um plano para pegar Quaid. Só que ao atirar em Quaid, ele estava usando uma ilusão, enganando todos os capangas e assim acabando com eles. Só sobrando Richter, onde teve uma luta no elevador, onde fez perder os braços. Te vejo na festa, Richter! E foi aí que chegamos ao reator, mas Corrigan estava o esperando.
que não faz muito sentido, dizendo que se ele ligasse aquela máquina, todos no planeta iriam morrer, pois derreteria o mineral junto, gerando ainda mais radiação. Então naquele momento iria matar Quaid, mas Melina atirou nele, que como não bastasse, tinha uma bomba que rapidamente Quaid a jogou no tubo de ar, que despressurizou toda a sala onde estavam, que ficaram pendurados e Quaid dependendo de um cabo de energia. Mas Quaid jogou Corrigan para a atmosfera, que morreu sufocado e finalmente conseguiu ligar a máquina alienígena. Só que a pressão aumentou e Quaid e Melina foram jogados para a atmosfera, que também quase morreram sem ar, mas a montanha piramidal começou a se romper, soltando oxigênio para a atmosfera de Marte, gerando um baita terremoto em todo o planeta, fazendo assim Marte por inteira agora ter ar respirável. Claro que por ironia do destino e sorte não morreram sufocados, e ainda salvando toda a vida dos mutantes de Marte. E o filme termina com Quaid ficando com uma garota, matando os bandidos e salvando o planeta. Que coisa, não? Este filme é considerado um dos melhores do começo da década dos anos 90, por ter todo o carisma de Arnold Schwarzenegger e ter uma história bastante interessante. Mas a única pergunta que fica para o final deste filme é que se realmente ele estava vivendo tudo aquilo ou não passava de um sonho feito pela Recall. Bom, esta é uma pergunta que nunca saberemos. Mas lembre-se, é apenas uma teoria. Bom, galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis. Fui!